Qual é o Moisés que você conhece? Qual é o Moisés que você conhece? Existe o Moisés dos cinemas. Existe o Moisés dos filmes, né? Do cinema. Existe o Moisés das séries. Se você entrar aí nesses streams, você vai ver muitas histórias sobre Moisés. Existe o Moisés dos livros de história. Ele é muito citado por historiadores. Existe o Moisés do YouTube. Quem for no YouTube vai achar vídeos e vídeos sobre Moisés. Mas qual é o Moisés que você conhece? Moisés, irmãos, se tornou o maior líder da história de Israel. Davi foi o maior rei, mas Moisés foi o maior líder da nação de Israel. Se nós pegarmos a história de Moisés, nós vamos ver que ele viveu 120 anos. E a história de Moisés é dividida de uma forma praticamente igual em 3 fases. Moisés viveu uma vida até os 40 anos de idade. Dos 40 anos até os 80 foi outra experiência, mudou tudo totalmente. E dos 80 aos 120 mudou tudo de novo. Então, se você pegar a história de Moisés, você vai ver 3 temporadas de 40 anos, para quem gosta de série. Deus transformou o homem Moisés, não era um super-homem, ele não tinha superpoderes, transformou de tal forma a sua vida e a sua mente, que esse homem se tornou o maior líder da nação de Israel. Os processos de Deus. Os processos de Deus mudaram a vida de Moisés. Mudaram de tal forma que Moisés lá na frente entregou sua alma, entregou seu coração, entregou sua mente, entregou seu corpo, entregou suas forças, entregou tudo ao Senhor. E Deus pôde usá-lo de forma extraordinária. Mesmo aquele homem, simples homem, como qualquer um de nós. Irmãos, se formos analisar quem era Moisés, esse grande líder, o maior líder da nação de Israel, é impossível falar da história de Israel, aquela história antiga, sem falar de Moisés primeiro, depois falar de Davi. É impossível falar. Então, a história de Moisés, como é que Moisés se tornou um grande líder? Que processo foi esse na vida de Moisés, que Deus pega um homem e transforma num grande líder? Analisando Moisés humanamente, se a gente for pegar Moisés, está aqui o homem Moisés, eu vou analisar humanamente. Moisés não era popular. Como é que você se torna um grande líder sem ser popular? Moisés, quando estava no Egito, nos primeiros 40 anos, ele achou que por causa do poder dele como príncipe do Egito, vivendo na realeza, vivendo dentro do palácio do rei, ele ia conseguir ser libertador do seu povo. Ele sabia que ele era rei. Mas, na primeira tentativa, ele foi rejeitado pelo povo. Quem é você que te nomeou nosso líder? Foi rejeitado. Não era popular, apesar do posto que ocupava. Moisés não era muito confiante. Por quê? Ele recuou. No primeiro obstáculo, fugiu. Que grande líder é esse? Que na primeira situação de oposição a ele, na primeira tentativa que ele faz como líder, algo der errado, ele foge. Recuou e foi embora do Egito. Ele não voltou para lutar. Ele não voltou, não, deixa eu chamar meu povo aqui, eu vou reunir, vou liderar ele. Não, recuou. Estão falando aqui de líder. Então ele não era esse líder muito confiante. Faltava perseverança a Moisés nessa fase da vida, dos 40 anos. Porque na hora que deu errado, ele não perseverou. Muito pelo contrário, largou o sonho de ser libertador, que ele estava alimentando dentro do seu coração. Moisés, humanamente,
mente era sem ambição. Quando ele fugiu do Egito, foi para a região desértica, os outros 40 anos, de 40 aos 80 anos, ele se transformou em pastor de ovelhas do sogro. As ovelhas não eram dele, eram do sogro. Para o egípcio, para quem morava no Egito, pastor de ovelha era uma maldição, era uma coisa maldita, abominável. E Moisés nasceu no Egito, mesmo sendo egípcio, mas ele foi criado na cultura egípcia. Ele recebeu todo o treinamento para ser um egípcio. A cultura egípcia, a mentalidade egípcia de ver o mundo, o Egito era a maior nação da época, ele via o mundo a partir do ponto de vista do Egito. O que isso quer dizer? Se a sua nação é a maior nação, mais poderosa, como é que você vê as outras nações? Eu olho de cima para baixo, todo mundo abaixo de mim. Então ele foi treinado para isso. Mas ele não tinha missão. Virou pastor de ovelhas. E se Deus não entra na história dele, ele morreria como pastor de ovelhas. E ele disse que o fim não era eloquente. O que é ser eloquente? Saber falar, saber se expressar. A Bíblia não é clara nesse ponto. Ele não sabia falar porque uns dizem que ele era gago. A Bíblia não fala que ele era gago. Mas será que ele era? A gente também pode entender o seguinte: ele viveu 40 anos na cultura egípcia, foge, vive 40 anos no deserto, no meio dos povos, que é outra língua, é outra cultura. Então, depois de 40 anos, a cabeça dele podia estar confusa. Ele teve que conseguir se expressar bem diante do Egito, diante dos egípcios. Ele já não conseguia mais conversar. Então, não se sabe o que aconteceu. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: essas qualidades que a gente listou aqui, que não tinha em Moisés, essas qualidades não contam para Deus. Deus não está atrás das suas qualidades. Deus está atrás do nosso coração. Porque se o nosso coração se rende ao Senhor, Ele pode fazer uma obra tremenda e maravilhosa nas nossas vidas e através das nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Moisés não era um super-homem, mas Deus o transformou no maior líder de Israel, mesmo com essa deficiência. Ele tinha limitações, como qualquer um de nós tem. Ele tinha fragilidades, como qualquer um de nós tem. Ele tinha dúvidas, ele tinha dilemas, como qualquer um de nós tem. Como eu e como você. Mas Deus separou ele. Como eu disse, foram 120 anos de vida. Moisés viveu 3 fases de 40, muito claro na sua vida. Se fosse uma série da Netflix, seriam 3 temporadas, né? Temporada de 40 anos, de 40 a 80, e a terceira de 80 a 120. Eu quero extrair 3 lições da vida de Moisés. Uma de cada período desse. Seus primeiros 40 anos. Que lição gostaria de passar aos irmãos? Sem Deus, somos cheios de nós mesmos. Sem Deus, somos cheios de nós mesmos. Irmãos, os primeiros 40 anos de Moisés foram vividos no Egito. Ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele nasceu na família hebreia. Ele teve mãe e pai hebreus. Mas nós sabemos a história. Ele foi colocado no cesto, estava sendo procurado os meninos que tivessem menos de 2 anos para serem mortos. O Faraó determinou isso. Nós sabemos essa parte da história de Moisés. E ele foi resgatado e chegou para a filha de Faraó, uma das princesas. E ali ele foi criado dentro do palácio do Faraó. Por 40 anos, Moisés viveu sua vida sendo cuidado pela realeza, pela família real, pela nobreza do Egito. Essa foi a vida de Moisés, mesmo ele sabendo que ele era hebreu. Nessa fase, Moisés recebeu a melhor instrução daquela época. Era o país mais avançado, que tinha mais conhecimento, que tinha mais conhecimentos científicos, era o melhor exército.
era a melhor instrução, tudo ele recebeu disso. E ele era príncipe do Egito. Ele vivia como príncipe no palácio do faraó, recebendo toda a educação, todo o treinamento que era destinado apenas a quem era da realeza, quem era da nobreza. Então ele recebeu tudo, porque era para ele ser príncipe do Egito, com toda a instrução necessária para isso, inclusive treinamento militar e muitas habilidades Moisés recebeu dentro do palácio. Como príncipe egípcio, aprendeu a ver o mundo dessa forma. Eu sou da nação poderosa. Como é que eu olho as outras nações? Todo mundo mais fraco do que eu tenho poder sobre todos. Essa era a visão que Moisés recebeu. Por quê? Porque toda a nobreza recebia essa visão. Então ele também recebeu. Então formou-se nele, naturalmente, no ser humano, um sentimento de poder e capacidade. Ele se via com poder e capacidade para controlar, para mudar situações, para intervir quando ele quiser, porque ele era príncipe do Egito. Ele tinha conhecimento, ele era da realeza, então ele podia fazer o que queria. Então ele achou: eu vou ser libertador do meu povo. Como príncipe do Egito, eu vou ser libertador do meu povo. E vou agir, e vou intervir. E começou a mexer no seu coração, começou a alimentar no seu coração essa ideia. Nessa visão que ele teve, ele entendeu que ele sozinho resolveria o problema da escravidão do povo hebreu, do qual ele fazia parte. E ele tentou resolver. Tentou usar seus recursos e confiar em si mesmo. Era o que ele tinha. Mas, irmãos, logo ele percebeu, a gente sabe a história, logo ele percebeu que ele não era tudo o que ele imaginava ser. Os problemas vieram, e a gente sabe a história. Ao defender um hebreu, seu irmão de sangue, ele acabou matando o egípcio na luta. E quando ele percebeu, havia testemunhas. E aí ele teve que fugir, porque ele matou um egípcio. Então seria visto como assassino e como traidor da nação que recebeu ele dentro do palácio real. Então ele fugiu. Aqui encerra os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Dessa forma. Um grande homem, um grande príncipe, e vou resolver tudo, vou ser libertador do meu povo. Mas na primeira atitude, dentro da sua visão, usando sua capacidade, usando seu treinamento, usando seu conhecimento, usando sua força, deu tudo errado. Irmãos, Moisés não sabia, mas Deus iria escolher ele daqui a 40 anos como libertador do povo hebreu. Ele não sabia. Mas tem um detalhe: não era aquele Moisés do Egito que Deus iria escolher. Não é com esse tipo de situação, desse coração que Deus trabalha. Moisés era muito cheio de si, cheio das suas fortalezas, dos seus conhecimentos, das suas capacidades, dos seus recursos. Deus não utiliza pessoas assim. Então não era esse Moisés que Deus iria usar. E qual Moisés que Deus iria usar? É o que a gente vai ver. Quando o homem é o centro, Deus não está nesse projeto. Nós podemos ter os nossos projetos, mas se nós somos o centro dos nossos projetos, não Deus, Deus não entra no nosso projeto. No projeto de Moisés, Deus não fazia parte. E Deus não assinou embaixo o projeto de Moisés. Não era aquele Moisés. Não era daquela forma que ele ia trabalhar para libertar o povo. Deus tem um propósito. Há um propósito no coração de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito na vida do seu povo. Deus tem o seu tempo de agir, sua forma de agir, e Ele escolhe com que Ele vai agir. Não somos nós que escolhemos. E Moisés precisa aprender isso. Nesses 40 anos, Moisés não aprendeu isso. Não teve oportunidade.
O que ele conheceu é que todo ser humano conhece. Eu sou forte, eu sou poderoso, ninguém manda no meu nariz, eu faço o que eu quiser. Esse era Moisés, com esse Deus não trabalhou. É Deus que nos escolhe. É Ele que molda o nosso caráter. É Ele que vai mudar a nossa vida. É Ele que capacita os seus escolhidos. Distantes de Deus, irmãos, somos controlados como Moisés pelo nosso orgulho. Quando estamos longe de Deus, é o orgulho que nos controla. É a nossa vaidade que nos controla. É a nossa autossuficiência. Eu sei fazer tudo. Não precisa de ensinar, não, eu sei fazer. Não precisa de conselho, não, Márcio. Não, você meta na minha vida, não. Eu sei fazer. Pode deixar que eu vou fazer. Então, distante de Deus, nós somos assim. Cremos que temos força e capacidade para fazer tudo. Moisés acreditava nisso nesse momento, nessa primeira fase. Acreditamos que dependemos só de nós mesmos. Não, eu já tenho todos os recursos, eu tenho minha capacidade, eu tenho minha inteligência, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não aceitamos conselhos. Quando estamos vazios de Deus, nós não aceitamos conselhos que queremos mandar na nossa vida. Não aceitamos correção. Quem quiser que tenha que interferir na minha vida para dizer que eu estou errado. Porque até os meus erros são perfeitos. Até quando eu erro, eu sou perfeito. Essa é a nossa visão quando estamos longe de Deus. Insistimos sempre em fazer conforme a nossa vontade. Moisés, com 40 anos, os seus primeiros 40 anos, seguiu uma vida sem propósito, porque ele não conhecia o Senhor. Seguiu uma vida longe de Deus, totalmente longe de Deus. Mas ele estava cheio de si. Ele seguiu o quê? Seus instintos humanos. Ele seguia suas vontades, suas ambições pessoais, o poder e o conhecimento que o Egito lhe dava. E nisso ele confiava. E como príncipe do Egito, o ar de superioridade e a arrogância eram fortes em Moisés. Esse era o Moisés do Egito. Eu queria só fazer uma pergunta aqui a vocês, a todos nós, a pergunta que o Senhor me fez. Como eu sou sem Deus em minha vida? Como é que eu me comporto quando Deus não está governando a minha vida? Como é que eu sou? O orgulho me domina? A vaidade chega a transpirar na minha vida? Eu acho que eu posso tudo. Ninguém vai me impedir de eu fazer a minha vontade. Eu não preciso de ninguém. Para que conselho? Preciso de conselho. Eu sei o que fazer. Esse era Moisés. Até os 40 anos. Pode ser um de nós. Pode ser a nossa vida no passado. Antes de Deus entrar na minha vida, eu era assim. Eu posso tudo. Não, ninguém vai me impedir, não. Não, eu sei o que fazer. Pode ser a nossa história. Éramos assim. Quem é você hoje? Quem sou eu hoje? Eu tenho uma vida governada por Deus ou por mim mesmo? Eu acho que a minha vida está sob o meu controle e que eu não preciso de ninguém, inclusive de Deus. Quem sou eu? De achar que eu tenho controle de qualquer coisa da vida. Moisés vivia desse jeito, até descobrir que o tudo ele achava que era visível do nada a realidade. Tudo que ele imaginava ter controle foi perdido. Mas só em uma atitude. Na primeira atitude que ele agiu para poder fazer, mudar na cabeça dele, confiando na força dele, na capacidade, desmoronou tudo. Uma atitude só. E às vezes na nossa vida, por estarmos longe de Deus, não aceitarmos o governo de Deus, uma atitude é suficiente para estragar toda a nossa vida. Ou não é? Quantas coisas a gente pode fazer na vida e vamos levar as consequências para o resto? Assim foi Moisés. Assim foi Moisés.
Irmãos, mesmo na igreja, mesmo aqui na igreja, ou em qualquer outra igreja, eu falo só de nós não, mesmo na igreja, muitos pensam poder viver esta vida sem Deus. O que você quer dizer? Mas eu estou aqui na igreja, ou as pessoas estão na outra igreja, ou estão nas igrejas. Como é que a pessoa está na igreja e está sem Deus? Porque eu falo de Deus, mas eu não me submeto a Ele. Eu não procuro saber a sua vontade, e não procuro saber o que Ele quer de mim. Então isso é viver sem Deus. Eu posso estar aqui louvando a Deus, eu posso estar aqui repetindo a palavra de Deus, mas na hora que chega ali, perdoe seu irmão. Não, peraí, não, aí é baixamente. Como é que eu vou perdoar aquela pessoa? Eu não estou obedecendo a Deus. Eu quero viver perto da família de Deus, mas sem obedecer e honrar a Deus. Então se posso viver fora do governo de Deus. Pessoas que podem buscar viver nas igrejas, mas não buscam viver a vontade que Deus tem para elas. Não vivem o que a palavra diz e não querem saber, porque já definiu o que será a sua vida. E assim nos transformamos em vidas que não dão frutos, vazias de testemunhos, vidas superficiais. Assim é a vida de quem não está com Deus, cheio de si, mas vazio. A segunda lição é na segunda fase da vida de Moisés, dos 40 aos 80 anos. Deus nos esvazia de nós mesmos para sermos cheios dele. Essa é a ação do Senhor em nossas vidas. Nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios dele, não de nós. Irmãos, Moisés iniciou a segunda fase da sua vida aos 40 anos, quando ele fugiu do Egito para não ser preso, acusado de assassinato e de traição à sua própria nação. E seguiu pelo deserto. Entrou no deserto do Sinai adentro. Quem olhar no mapa vê lá no Egito. E aí ele foi para o deserto do Sinai. E foi andando, foi indo. Ele não fugiu de avião, ele não fugiu de helicóptero. Era o recurso que tinha, ele fugiu a pé. Era o que ele tinha para fazer. E assim ele foi, com o que ele tinha na mão. E ele foi para a região de Midian. Era uma região do deserto, região seca. E viveu ali na região de Midian 40 anos. 40 anos. Dos 40 aos 80 anos, Moisés se estabeleceu em Midian. Casou, teve filhos e aprendeu a viver nas regiões secas, regiões áridas, desérticas. Tornou-se um pastor de ovelhas, ovelhas do seu sogro, não dele. Moisés caiu em todos os níveis sociais que a gente puder imaginar. De príncipe do Egito, poderia ser até um possível sucessor do faraó. Ele se tornou um pastor de ovelhas numa região de deserto, que para o Egito, aquilo era uma maldição, era coisa desprezível, era para pessoas que não tinham valor nenhum. Então, na visão mesmo dele, da cultura onde ele foi criado, ele desceu todos os níveis sociais. Mas nos 40 anos do deserto, dos 40 aos 80 anos, Moisés teve que aprender o contrário no Egito. No Egito ele aprendeu que ele era tudo, poderoso, autossuficiente, semideus, quem era da realeza. No deserto ele vai aprender que ele é nada. Inverso. No deserto Moisés viu suas limitações de forma clara, viu suas fragilidades diante da vida, não tinha como se esconder, estava diante dele. Ele viu que era um homem e não Deus, como ele foi ensinado para a gente. Nessa fase, 40 anos, Moisés teve que viver na melancolia, melancólico.
que é isso? O que eu faria? Como eu consegui colocar tudo a perder que eu tinha? Essas coisas passaram na cabeça de Moisés. Eu perdi tudo que eu tinha, o título de príncipe, perdi o título da nobreza, perdi toda a mordomia que eu tinha, o meu conhecimento para agora não presta para mais nada, não tem utilidade nenhuma, perdi as riquezas, perdi tudo que eu tinha. E agora eu sou simples pastor de ovelhas. Nem as ovelhas são isso. 40 anos pensando nisso. Ele viu sua alma fragilizada. Quantas vezes Moisés repetiu para ele: eu sou um fracassado. Estou falando do homem, Moisés. Você pega aquele que está aqui por 40 anos sendo alimentado nos seus sentimentos humanos. Ele agora desce a ladeira, desce a tábua de gasto, como se diz popularmente. E ele começa a sentir as limitações da sua vida, as fragilidades, que ele não era aquilo que imaginava ser. E tudo isso por causa das atitudes dele. Então eu sou um fracassado, eu sou fraco. Moisés ficou olhando para baixo. Eu não sou mais príncipe do Egito, irmãos. Isso era um título que na época só perdia para o faraó, o mais poderoso do mundo, da nação mais poderosa. Ele perdeu esse título. Então ele começou a olhar para baixo. Não sou mais príncipe do Egito. Eu não sou Deus. Ele aprendeu o que era ser pobre. Moisés não sabia o que era isso. Ele tinha tudo do bom e do melhor dentro do palácio. E agora ele tem que lutar pela comida. Ele tem que trabalhar. Ele cansou de dar ordens. Tinha servos para dar ordens dentro do palácio. Agora não. Ou ele faz ou ele vai ser feito. Assim agora a vida de Moisés por 40 anos. Irmãos, os processos do Senhor vêm para mudar, melhorar e tirar o que não é dele nas nossas vidas. Deus entra na nossa vida com o seu processo, os seus meios, a sua forma, para nos mudar, para nos preparar, para Ele encher a gente da presença dEle. Mas Ele tem que esvaziar o que não é dEle para dentro das nossas vidas. E o quanto eu aceito isso do Senhor na minha vida. Moisés está passando pelo aprendizado dessa fase. Está passando pelo aprendizado. Deus muda as nossas perspectivas, muda a nossa maneira de ver as coisas, tanto presente como futura. São os processos de Deus. Às vezes a gente está passando por situações na vida e a gente não entende: Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Deus está nos preparando, Deus está aproveitando para nos mudar, para melhorar a gente, melhorar o nosso coração, melhorar a nossa mente, melhorar a nossa alma, melhorar os nossos objetivos, nos acordar de que nós precisamos dele. Esses são os processos de Deus, e só Ele sabe fazer isso. Por 40 anos, Deus preparou Moisés naquela região desértica. Preparou para quê? Para ele ser o líder que ele seria no futuro. O conhecimento que ele aprendeu no Egito era bom, mas ele precisava de outros conhecimentos. Por 40 anos, Moisés aprendeu a conhecer os caminhos do deserto. Nós, quando olhamos as figuras do deserto, a gente não vê caminho nenhum. Mas só quem mora no deserto vê os caminhos que chamam. Será que Moisés precisaria entender isso? Porque lá na terceira fase, por 40 anos, ele vai liderar o povo, o seu povo. E Deus leva Moisés para aprender isso, porque ele não sabia o que era deserto. Ele não sabia o que era a dificuldade do deserto. Moisés, por 40 anos, aprendeu a conviver com o sofrimento do povo. Ver de perto, estar junto, vendo que o povo sofria com seca, sofria com doença, sofria com fome, sofria das diversas formas, sofria com a opressão do Egito, sofria das diversas formas. Ele não tinha condição de aprender isso no Egito.
Então Deus leva Moisés para o deserto para Moisés aprender essas coisas. Moisés aprendeu a viver numa região que tinha muita dificuldade, porque era uma região seca, era uma região desértica, então a água era difícil, cultivar plantas era difícil. Então Moisés viu as dificuldades que estavam ali. Por quê? Porque Deus estava preparando Moisés para uma obra do futuro. E tinha coisas que Moisés tinha que passar. Não tinha como aprender lendo um livro, tinha que passar pelo processo da vida. E sim, Deus estava conduzindo. Essa vivência no deserto, 40 anos, deu a Moisés a experiência necessária para no futuro atravessar o deserto do Sinai com mais de 1 milhão de pessoas. Primeiro ele viveu as dificuldades dele. Deus estava ensinando ele. Mas no aprendizado dessas dificuldades, Deus estava forjando, preparando o futuro líder de Israel. Então, não despreze o que Deus está fazendo na tua vida. Deus está te preparando para coisas que vão vir na frente. Vai te capacitar para coisas que vão vir na frente na tua vida. E lá na frente você vai ver, Deus me preparou lá atrás. Deus me capacitou lá atrás. Doeu, mas agora eu estou seguro, porque eu estou seguro que Deus sempre esteve comigo. Moisés no deserto, dos 40 aos 80 anos, foi o homem que aprendeu que era nada. Foi o homem que enxergou suas limitações e fragilidade diante da vida. Irmãos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus vai falar isso lá na frente. Lá na frente. Mais de 1000 anos depois. A pessoa que enxerga que precisa de Deus, a pessoa que enxerga que não é nada, a pessoa que enxerga que só com o Senhor eu sou alguma coisa, são as pessoas que estão prontas para ser usadas por Deus. E Moisés está chegando ao seu ponto de estar preparado. E quando ele reconhece que não é nada, quando ele reconhece que Deus veio esvaziar ele, que não é aquele príncipe, que não é o poderoso, que não é nada, Deus o chama. Agora ele está pronto para ser chamado. E Deus se revela a ele. Chama ele para libertar. Vá libertar meu povo. Ah, mas como é que eu vou com você? Você vai liderar meu povo. E você está no Monte Sinai. Você vai ao Egito. Vai libertar meu povo e vai trazer meu povo para me servir aqui nesse monte. E assim foi. Ele foi, libertou o povo com a obra do Senhor na vida dele e trouxe o povo para o Monte Sinai. Foi lá que recebeu os 10 mandamentos e recebeu a lei e muitas outras coisas que a gente está vendo aqui nas quartas-feiras. Esse é Moisés, pronto para ser chamado por Deus. Quem sou eu para Deus? Autossuficiente? Ou eu reconheço minhas limitações? Que se autogoverna? Ou eu digo ao Senhor que eu preciso da direção dele? Sou poderoso? Ou eu reconheço as minhas fraquezas? Deus usa pessoas, irmãos, que deixem ser trabalhadas por Ele. É Ele que nos conhece. É Ele que sabe o que nós precisamos. É Ele que sabe aonde nós precisamos mudar para que a glória seja dele e não nossa. Pessoas com coração sensível ao seu Espírito Santo, submissas a Ele e ao seu propósito. Pessoas cujo coração esteja nas mãos dele. Assim deve ser a nossa vida, para sermos usados pelo Senhor. Irmãos, uma verdade tem que ser dita. Ninguém se enche de Deus enquanto não esvaziar de si mesmo. Ninguém se enche de Deus enquanto não esvaziar de si mesmo. Você pode ter talento para trabalhar na igreja, aqui, outra igreja, onde você estiver.
Você pode ter títulos, diversos títulos, que os irmãos, fulano é isso, fulano é aquilo. Você pode ter habilidades. Irmãos, tudo isso tem importância, porque Deus também quer nos preparar. Isso tem alguma importância. Mas Deus não me usará sem que eu renuncie a minha vontade para viver a vontade dele. Com título ou sem título, com talento ou sem talento. A obra de Deus, através da minha vida, não importa onde eu esteja, primeiro começa com a obra de Deus em minha vida. Deus primeiro me muda. Deus primeiro muda você, para depois usar você ou me usar. Porque agora é dele. E ele quer entregar vasos perfeitos. Não é o barro que escolhe, o barro na mão do oleiro. Não é o barro que escolhe se ele vai ser um prato, se ele vai ser um jarro, se ele vai ser uma tigela. Quem escolhe é o oleiro. E eu devo ser um barro nas mãos do Senhor, para ele me transformar e me usar da forma que ele quiser para a glória dele. É assim que funciona. Mas vem a terceira fase da vida de Moisés: investindo no relacionamento com Deus. Moisés inicia a terceira fase, dos 80 aos 120 anos. Ao completar 80, Moisés é chamado por Deus. Quem de nós chamaria uma pessoa de 80 anos para libertar o povo de Israel do Egito? Só Deus. O homem chega lá, 80 anos, com o cajado, pastor de ovelhas, sozinho, sem exército, sem ninguém, só ele. Eu vi aqui em nome do Deus dos Hebreus dizer: libera meu povo para ir prestar um culto a mim lá no deserto, a distância de 3 dias. Porque se você não liberar, Faraó, o Senhor virá nos punir. Deus manda Moisés ainda dar um recado, dá uma oportunidade a Faraó. Se ele não liberar, o Senhor vai nos punir. Deu a oportunidade de Faraó de ser bom, mas Faraó disse: não, você não sai daqui, não. Contrário, eu vou pesar mais minha mão contra vocês. O que é que não aconteceu com Moisés? Nesse momento, o homem Moisés, se não confiasse no Senhor, se não soubesse a qual Senhor ele estava servindo, teria recuado de novo. Lá atrás ele recuou, quando fugiu, aos 40 anos. Agora aos 80 ele está diante de Faraó. E Faraó disse que vou pesar mais a mão ainda sobre esse povo seu. O que é que Moisés fez? Foi a Deus e disse: Senhor, o que é que eu vou fazer? É assim que a gente usa a nossa vida. Nós precisamos depender do Senhor. O Moisés, dos 40 anos, lá no Egito, ele não sabia o que era depender do Senhor. O Moisés, de 80 anos, está aprendendo a depender do Senhor. E ele foi ao Senhor. Quem me mandou aqui foi o Senhor. Quem disse não a voz do Senhor foi o Faraó, mas disse ao Senhor. Então quem vai resolver é o Senhor o problema, não sou eu. Em mim não há capacidade nenhuma para lutar contra o Egito e contra o Faraó. E assim ele levou o Senhor. Já mudou de atitude. Totalmente diferente. Irmãos, a partir dos 80 anos, libertando os filhos de Israel, entrando pelo deserto do Sinai, indo, atravessou o Mar Vermelho, toda aquela história que a gente já conhece. A gente começa a ver na Bíblia que Moisés agora começa a se aproximar do Senhor e se relacionar com o Senhor. Moisés aí começou a aprender a manter um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele percebeu que Deus, além da sua grandeza e poder, tinha seu propósito, tinha seu próprio caminho, tinha seu modo e tinha seu tempo de agir. O que é que Moisés percebeu? Deus é grande, Deus é poderoso. Deus fez toda essa obra aqui no Egito, desmoronou o Egito com 10 pragas, matou o exército de Faraó, abriu o Mar Vermelho e está nos conduzindo. Mas Deus olhou assim: rapaz, mas por que Deus está fazendo isso? Deus está brincando de fazer um povo.
Moisés começou, Deus tem uma vontade. E tudo isso que está acontecendo para que a vontade dele, o sonho dele, seja concretizado, seja alcançado. Então Moisés queria descobrir: Senhor, eu quero descobrir os teus caminhos. Eu quero descobrir o que está no teu coração. Eu quero descobrir os teus sonhos. Olha o que Moisés está falando. Eu quero estar próximo do Senhor. Eu quero me relacionar com o Senhor. Porque eu quero saber o que está no teu coração, Senhor. Eu sei que eu tenho feito as coisas que agradam o Senhor, mas eu quero saber o que está no coração do Senhor. Aonde o Senhor quer chegar com tudo isso. Irmãos, muitos dizem buscar a Deus. Muita gente diz que busca a Deus. E vão de igreja em igreja. Eu vou para a igreja tal porque lá deve ser melhor do que a minha. Eu vou para a igreja tal porque aqui eu estou insatisfeito. Eu vou para a igreja tal porque lá deve ser melhor, porque tem isso, tem aquilo. Eu vou para a igreja tal porque eu ouvi dizer que lá tem isso. E começa a ir de igreja em igreja. E não se aproxima do Senhor para entender o que é que o Senhor quer da sua vida. Muitos vão atrás de pregadores. Não falta pregador famoso. E vão atrás do pregador tal, do pregador tal, do pregador tal. E esquecem de se relacionar com Deus. Muitos vão atrás de profetas, hoje tem moda. Eu vou na profetisa tal, eu vou em tal lugar que tem profecia, eu vou em tal lugar. E a pessoa não busca depender de Deus, conhecer a Deus, estar na intimidade com Deus. Muitos mudam, muitos buscam apóstolos, já tem isso, né? Deus só criou 12 apóstolos, só estabeleceu 12. Mas hoje a gente só na Itabuna deve ter uns 20. Se Deus só criou 12, quem disse que era para aquele momento, era a fundação da igreja. Mas o homem cria um time de apóstolos para um bocado de gente. Em vez de buscar Deus, a pessoa começa a buscar títulos. Busca Deus, que a direção está em andar com Deus. É isso que tem acontecido na nossa vida. Muitos mudam de doutrinas. A pessoa vem numa reta de doutrina, daqui a pouco fica insatisfeito, vai para outra igreja, com uma doutrina totalmente diferente. E nunca procurou saber qual é a doutrina de Deus. Senhor, qual é a tua doutrina? O que tua palavra diz? Eu quero ver o que tua palavra diz, não o que os outros dizem que diz. Eu quero ver, Senhor, a tua palavra. Que demora, mas eu quero entender a tua palavra. Muitos vão para lugares, para igrejas, que falam milagres, manifestações do Espírito Santo. E esquecem de buscar a Deus no lugar onde estão. Aqui eu posso falar com muita tranquilidade, eu já fiz isso. Lá atrás, na minha juventude. Saí atrás de lugares onde tinha milagres, onde tinha profecia, onde tinha isso. Querendo entender até o dia que o Senhor me chamou no canto e diz: rapaz, você nem me conhece, você está atrás das minhas coisas. Primeiro me conheça, porque na hora que tu me conhecer, você não vai correr atrás de sinais como a gente cantou aqui. Os sinais te acompanharão por onde você passar. A minha bondade te acompanhará onde você estiver. Então me conheça, antes de ir atrás de coisas que dizem ser minha, que é minhas manifestações. Primeiro me conheça, que eu estarei onde você estiver. Então você ouve isso. Aí a gente vai entender que Deus não está preso a lugares. Porque aqui o derramado do Espírito, meu irmão, acontece aonde você abre o coração e diz: Senhor, atua na minha vida. Está onde você desce, o seu joelho ao chão e vai orar. Está no teu quarto, aonde você diz: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala o meu coração. Senhor, muda a minha vida. É isso que Deus está querendo que a gente diga, porque Ele quer te abençoar onde você estiver. Ele quer um relacionamento pessoal contigo, e Ele não abre mão disso para Ele poder te abençoar. Deus se revela: quem buscar Ele de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares na igreja tal, quando buscares um profeta tal, quando vocês forem ver o milagre. Não, quando me buscarem de todo o coração. Essa é a direção que o Senhor está nos dando, que a gente tem que buscar. Em Êxodo 33:11 ele diz: e falava o Senhor a Moisés face a
face, como qualquer fala com seu amigo. Irmãos, quando Moisés ia para a tenda era montada fora do arraial. Vamos dizer que aqui é o arraial. Moisés montava a tenda fora do arraial, e ali ele ia para estar com o Senhor. E quando ele ia, as pessoas, quando viu Moisés ir para a tenda, saíam todos à frente da sua tenda e ficavam olhando, porque sabia que Moisés iria conversar com o Senhor, e ali poderia receber algo que era para o povo também. Então eles ficavam olhando na expectativa a presença de Deus no meio do arraial, através da presença de Deus na vida de Moisés, dentro daquela tenda. E a nuvem ficava sobre a tenda, mostrando que Deus estava ali, conversando com Moisés. Que a nossa vida seja assim, irmãos. Amém. As pessoas vejam que nós conversamos com Deus, que nós nos relacionamos com Deus, que nós buscamos a presença de Deus, e que nós sejamos referência aonde nós estivermos. Moisés se tornou referência de alguém que se relaciona com Deus no meio do povo. Se tornou uma bênção de mostrar que Deus quer conversar com cada um de nós. Quando ele ia para a tenda, todos sabiam que Moisés se encontraria com Deus. Interessante. Moisés não precisava explicar nada ou fazer discurso para mostrar que vivia uma relação de intimidade com Deus. Por quê? Porque todos viam, todos sabiam que ele tinha relacionamento com Deus. Quando você tiver relacionamento com Deus, você não vai precisar dizer a ninguém que você tem, porque vai ser visível na vida de todos nós. Todos percebem que nós andamos com Deus, todos percebem que nós ouvimos a voz de Deus, todos percebem que nós queremos buscar a vontade de Deus, porque isso vai transportar a nossa vida. Será visível, todos verão. Deus falava com Moisés face a face, como a um amigo. Como a um amigo. Isso é intimidade no relacionamento. E o que é intimidade no relacionamento? É eu conhecer o outro a partir do coração. É eu conhecer o outro sobre o que ele pensa da vida, o que ele quer, sua história, os desejos do seu coração. Eu conheço a alma do outro, o coração do outro. Isso é uma relação de intimidade. E o que é que Moisés buscou pouco tempo atrás, que eu falei aqui? Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos. Porque Moisés já conhecia a obra. Moisés já tinha visto o poder de Deus se manifestar. Não havia dúvida para ele que Deus era Deus, de que Deus era poderoso, de que Deus podia fazer o que quisesse. Mas Senhor, para onde o Senhor quer que a gente vá? Qual é o sonho que está no teu coração? Porque eu quero cooperar com o sonho que está no teu coração através da minha vida. Eu quero agradar o Senhor, para que o Senhor se agrade de mim. É a lei do retorno. Quando a gente agrada ao Senhor, Ele se agrada de nós. Então Deus falava com Moisés face a face, porque via no coração de Moisés o desejo de cooperar com os seus sonhos, com sua vontade. Irmãos, precisamos da intimidade com Deus. Não podemos, irmãos, nos conformar com uma vida superficial, uma vida rasa, onde eu me conformo de vir à igreja e achar que isso é relacionamento com Deus. E eu vi alguém lendo um versículo, seja onde for, e achar que isso é vida com Deus. De fazer coisas dentro da igreja e achar que isso é vida com Deus. Nós precisamos de um relacionamento íntimo, de oração, de busca, de estar na presença do Senhor. Eu preciso me esforçar e dedicar em buscar o relacionamento pessoal com Deus, assim como eu busco com qualquer um que eu queira que seja meu amigo. Devemos assim dar o melhor de nós no relacionamento com Deus. Que essa seja a nossa atitude, e buscarmos aprofundarmos no relacionamento com Deus.
Muitas pessoas perguntam, parece que Deus tem mais intimidade com algumas pessoas do que com outras. Por que será? Eu quero dar uma resposta muito tranquila. Deus não tem filhos favoritos. Deus não tem filhos favoritos. Gostar mais de um do que o outro. O tanto que eu tenho de Deus é o tanto que eu busco a Ele. O tanto que eu devo de Deus é o tanto que eu me rendo a Ele. Assim o relacionamento com Deus. Então todos nós podemos ter intimidade com Deus. Moisés viu o poder de Deus. E como viu? Misericórdia. O que ele viu da manifestação do poder de Deus foi tremendo. Mas Moisés, como eu disse, queria também conhecer os sonhos de Deus, os desejos que Deus tinha no seu coração e que ele queria alcançar através daquele povo, e que Moisés era um cooperador. Moisés não queria apenas ver as obras de Deus, ele quis conhecer a vontade que estava dentro do coração de Deus. Entendeu que Deus não faz nada ao acaso, principalmente nas nossas vidas. A aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, nós vimos aqui nas quartas-feiras, atravessou gerações. Atravessou gerações. Moisés queria ver, Senhor, eu quero entender. O Senhor prometeu a Abraão, só tinha Abraão e Sara. De Abraão e Sara veio Isaac. E o Senhor foi formando gradativamente uma nação de mais de 1 milhão de pessoas. E eu estou vindo aqui libertar o povo do Egito com a sua ação. E nós estamos caminhando pelo deserto para ir para Canaã. Mas o que é que o Senhor quer alcançar com isso? O Senhor não está brigando de soldadinho, brincando de formar uma nação. O Senhor tem algo muito mais profundo dentro do seu coração. E era isso que Moisés queria conhecer. E Deus revelou a Moisés. Deus revela toda a sua vontade nas nossas vidas. Porque Ele quer que cada um de nós coopere com os sonhos dele. Nós nos agradaremos de Deus e Ele se agradará das nossas vidas. Nós estudamos aqui algumas semanas atrás. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Amém. Qual é o objetivo do teu coração hoje? Buscar a presença de Deus em minha vida? Tem sido esse o objetivo que eu vou buscar na minha vida? Que a presença de Deus ocupe minha vida, ocupe os espaços da minha vida. Deus tem que estar presente, irmãos, no meu trabalho, na minha casa, né, irmã Maria? Tem que estar presente na minha agenda, nos meus problemas, na minha família, nos meus estudos. Deus tem que estar presente em tudo, porque Ele quer cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida. Eu quero me encher das bênçãos do Senhor, ou me encher do abençoador. Irmãos, Moisés cooperou com o sonho de Deus até o fim da sua vida. Moisés sabia que a presença de Deus era a coisa mais preciosa para ele. Deus era mais valioso do que as bênçãos que Deus dava. Deus era suficiente para ele. Quem era Moisés? O príncipe egípcio. Quem virou Moisés no deserto? Nada. Quem é Moisés agora, na última fase da vida? Um líder. Mas qual é o trono de Moisés, Márcio? Em que trono Moisés sentou? Qual era o título para o mundo para Moisés se destacar? Ele dependia completamente do que Deus estava fazendo. Ele cooperava para o propósito de Deus se cumprir em tudo aquilo que aconteceu. Tem sido nossa motivação, tem sido nosso alvo. Moisés entendeu que Deus era mais valioso do que a própria terra prometida. Como isso foi importante para Moisés. Irmãos, conhecer ao Senhor vai me levar a vê-lo como Deus. Precisamos enxergar Deus como Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, aquele que tem controle de tudo, soberano sobre tudo.
Eu tenho que conhecer a Deus. Esse conhecimento tem que me levar a entender que Ele é Deus. Eu sou criatura dele. Eu tenho vida porque Ele me deu vida. Se Ele não me desse vida, eu não teria vida. E quando eu enxergo Ele como Deus, eu o adoro como Deus. Ele recebe toda a minha adoração. Conhecer a Deus me leva a um nível mais profundo de intimidade com Ele. À medida que eu conheço a Deus e busco conhecer mais, e rendo meu coração à sua vontade, e de conhecer o que Ele está querendo através de mim, Ele vai me dar mais intimidade dele para comigo. Conhecer a Deus me leva a ver sua unção em mim e fluindo através de mim. A obra de Deus, primeiro em minha vida. Eu vou ver Deus trabalhando em minha vida, mudando minha vida, como Ele mudou a de Moisés. E depois eu vou ver Ele usando a minha vida para a sua obra. Mas nós às vezes queremos inverter a ordem, queremos ser usados, mas Deus quer nos mudar primeiro. É esse coração que Deus usa, aqueles que se deixam ser usados por Ele. Conhecer a Deus me enxerga e faz ver que eu nada sou sem Ele. Então, na medida que eu conheço a Deus, eu percebo, como Moisés percebeu, que não era nada, que isso era uma coisa quando Deus estava com ele. Isso eu tenho que perceber. Conhecer a Deus me faz sentir sua companhia todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus está ao meu lado, me cercando com sua presença. Se for necessário, Ele me consola. Se for necessário, Ele me protege. Se for necessário, Ele me guarda. O Senhor estará comigo, porque eu conheço o Senhor. Conhecer a Deus me dá paz, porque eu tenho paz primeiro com Ele. Eu estou em paz com Ele. Ele me dá paz, porque Ele me dá paz eu com a irmã. Eu aprendo a ver que eu preciso ter paz interior. Então eu resolvo meus dilemas comigo, porque Deus me ajuda. E Ele me ajuda a ter paz com todos que estão ao meu redor. Esse é o nosso Deus. Conhecer a Deus vai me dar paz e segurança. Conhecer a Deus vai me dar certeza da minha caminhada para a eternidade. Eu sei que eu vou caminhar para a eternidade, porque aqui é tudo passageiro. Ele que criou, Ele disse: eu vou levar meu povo, e um dia eu estarei com o Senhor na eternidade com Ele. E Ele disse que vai preparar uma mesa de banquete para receber todos aqueles que creiam nele. E nós viveremos num lugar, fala Isaías, que não tem choro, que não tem lágrimas, que não tem dores. Então conhecer a Deus, deve ter certeza de que eu estarei eternamente com Ele. Não queiramos levar a vida sem Deus. Não queiramos levar a vida sem Deus. Não queiramos levar uma vida superficial, só de aparência. Porque vai dar em nada a nossa vida. Toma uma decisão. Se você ainda não tomou, decida se aproximar de Deus e desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Assim como Moisés percebeu que Deus era mais importante do que as obras que ele fez no Egito. Era mais importante ele estar próximo de Deus, conhecer os desejos do coração de Deus, agradar a Deus, e Deus se agradar dele, e ele teria Deus por resto da sua vida. Tome a decisão e se aproxime de Deus. Aceite os processos de Deus. Deus quer nos esvaziar para estarmos cheios dele. Talvez no processo de se aproximar de Deus, Deus tem que entrar nas nossas vidas e mudar algumas coisas da nossa vida que atrapalham o nosso relacionamento com Ele. Então aceite os processos de Deus. E assim você vai colher os frutos de uma vida de intimidade com Deus. O Senhor está nos chamando para isso. Para que cada um de nós, irmãos, sejamos amigos de Deus. É o que Ele espera de cada um de nós. O Senhor nunca esteve longe. Ele está perto de você, querendo entrar na sua vida e abençoar a tua vida. Ele quer intimidade contigo. Abra o seu coração e se renda ao Senhor. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar?